Eu falei, eu sei quem te disse. Eu sei. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa de quê? Os decapitados por causa do testemunho de Jesus, os esfolados, aqueles que foram a última consequência desse testemunho de Jesus Cristo. E o que é dito? Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqueles que haverão de reinar com Cristo por 1000 anos, são os decapitados. Sim, especificamente aqui aqueles que estiveram na grande tribulação, que não se curvaram, que não aceitaram. Mas este não aceitar a marca da besta inclui todos nós hoje, no tempo antes da grande tribulação, visto que o selo da besta é o número de homem. E o que é o número de homem? É o antropocentrismo tão presente nos nossos dias. Se curvar diante da imagem que Nabucodonosor erigiu, cuja medida era 60 por 6, 66, 66, Apocalipse 18, 13, ou 13, 18, é 666, é número de homem, refere-se ao homem. Dobrar-se diante da imagem da besta é a adoração ao homem, é o voltar-se para si próprio ou para o outro homem, é ter o homem como objeto de adoração. E aqueles que hoje, mesmo antes da grande tribulação, muitos se prostram diante do homem e diante de si próprio, mas não se dobram diante de Deus. Agora há aqueles que mesmo custando-lhe a vida, mesmo custando-lhe muitos esforços, eles não amam a própria vida. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. O reino dos céus é tomado por esforço. Mesmo em face da morte, não amam as suas próprias vidas. Versículo 5 de capítulo 20 de Apocalipse. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Não diz reinarão com ele a eternidade, é os 1000 anos. Existe um tempo de reinado sobre nações na terra que durará 1000 anos. Cristo vai governar por 1000 anos esta era vindoura. Esse período de 1000 anos é encontrado em toda a Bíblia. Lembram quando Jesus fala assim: olha, o pecado contra o pai e o filho tem perdão. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem na era por vir. Quando ele fala nem na era por vir, ou em outras traduções, no mundo vindouro, essa palavra era, essa palavra mundo, significa um período específico de tempo. E eternidade não é contabilizada pelo tempo. Então quando diz, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, nem nesta era, nem na era vindoura, ele está dizendo durante o período de 1000 anos. Era, no grego aion, muitas vezes traduzida por geração, por era, por dispensação ou por mundo. Ou seja, desde quando diz que o Senhor estabeleceu o tempo, contagem de tempo, houve o tarde de manhã, o primeiro dia. Aí houve várias eras. A era dos patriarcas, a era da lei. Hoje estamos na era da graça. E quando acabar a era da graça, com a segunda vinda de Cristo, adentraremos a era do reino.
1000 anos essa era vai durar. A era em que o próprio Cristo vai reinar sobre nações. Então quando diz, não há perdão nem nesta era, não há perdão nem neste mundo, nem no vindouro, nem na era vindoura, nem no mundo por vir, quer dizer, nem durante o reino milenar. Então o pecado contra o Espírito Santo, que eu não posso falar o que é agora, mas posso adiantar que um cristão não tem como pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão no reino milenar, durante esse período dispensacional de 1000 anos. Também nós temos, por exemplo, no capítulo 20 de Lucas, versículo 35, verifiquem algumas designações deste período. Capítulo 20, versículo 35, diz assim: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, isso aqui é palavras de Jesus, são palavras de Jesus, e a ressurreição dentre os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Aqueles que são havidos por dignos de alcançarem o quê? A era vindoura, é o período de 1000 anos. Eu pergunto, se aqui porventura estivesse se tratando da salvação eterna, eu perguntaria, tem alguém aqui digno de ser salvo? Digno. Algum cristão, algum teólogo é capaz de falar assim, olha, eu sou digno. Quem é digno? Tem em si próprio a dignidade. Ninguém é digno aqui? Que bom. Que bom que, referindo-nos à salvação, ninguém é digno. Nós somos salvos pela dignidade de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela redenção de Cristo. Ele é o nosso substituto. Há palavras mais claras que as palavras de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. É salvação, é substituição. Mas tratando-se da era vindoura, Jesus diz, os que são havidos por dignos. Há uma dignidade que você precisa conquistar para entrar no reino. Ah, pastor, não sei não, dignidade para entrar no reino. Lembra que Jesus Cristo fala assim, que os fariseus e escribas, quando oravam, quando davam esmola, e quando jejuavam, o faziam para serem vistos pelos homens? Não está escrito lá em Mateus capítulo 6? Eles faziam para ser vistos. Ele fala, em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o que com isso? O que eles queriam quando eles praticavam tais obras? Ele queria o louvor dos homens. Aí ele fala, quanto a vocês, quando jejuarem, quando ofertarem, quando orarem, ou quando fizerem qualquer outra coisa da prática de obras de justiça, não sejam como eles, façam em secreto, para que tenham galardão junto ao vosso Pai Celestial. Aí há a descrição do momento em que todos nós seremos julgados. E ele então chamará cada um pelo seu nome. E ele vai olhar então para cada um de nós. Vai dizer Hélio, o Hélio vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Será que há alguma dignidade quando ele disser servo bom e fiel? Servo bom. Outrora na terra ele dissera, não há ninguém bom, senão o Pai. Mas agora, na entrada do reino, ele diz, olha Hélio, você fez uso da vida divina dentro de você. Você fez uso desse reino dentro de você. Você desenvolveu a salvação. Você deu ouvidos à palavra. Você, assim como Cristo tomou a cruz, negou a si mesmo. Você não amou a sua própria vida. Você não amou este mundo. Você não amou os prazeres. Mas você abriu mão de tudo aquilo que o mundo oferecia e se entregou voluntariamente a mim.
servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Não é havido de digno? Ele não é digno? Quem disse que ele era digno foi o próprio Senhor. Servo bom, fiel, vem. Você é digno de entrar no meu reino. Está aqui, era vindoura. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, há uma outra terminologia. Disse aqui o apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até quando que essa obra será completada? Até o dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas não compreendem bem o que significa o dia de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre vários dias em específico. Fala sobre o dia de Deus, o dia da vingança. Fala sobre o dia da oportunidade. Hoje, toda essa era, essa dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Então, quando fala dia, não necessariamente seja um dia de 24 horas. Nós não estamos no dia da oportunidade, né? E quanto tempo dura esse dia? É uma dispensação, é uma era. A era da graça, a dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Ou como é chamado, é o ano aceitável do Senhor. Não é um ano de 365 dias, é uma era. São termos que especificam que dentro daquele período Deus age de um certo modo para com o seu povo. Então o dia de Cristo Jesus não é o dia da vinda, do juízo. Porque o dia do juízo, quando Jesus vem para exercer juízo, ele não exerce juízo por si mesmo, ele exerce o juízo do Pai, e por isso é o dia de Deus. Na segunda vinda, quando ele exerce juízo sobre toda a carne, conforme diz o livro do profeta Sofonias, o dia de Deus é o dia da vingança, do juízo. Mas qual é o dia de Jesus Cristo? Ou a era de Jesus Cristo? É a era, é a dispensação em que ele vai reinar. Precisamos perguntar assim: ora, o que é o reino milenar? Por que Deus introduziu 1000 anos entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade? Ora, se Jesus já veio, se já pegou o diabo, já o prendeu, se já lançou o falso profeta e a besta no abismo, se já pisou os exércitos dos reis da terra, por que não colocar um ponto final na história? Por que estender mais 1000 anos? O diabo é solto de novo, sairá a seduzir as nações. Para que isso? Porque existe esse espaço de tempo entre a vinda de Cristo e a eternidade. Para que serve isso? Vamos acompanhar bem a história. O reino, quando foi usurpado, o Filho de Deus se fez carne. Ele veio. Ele diz: Pai, aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua. Qual é a vontade do Pai? Aqui estou, para fazer a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Pai nosso, quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estais, Pai, ó, vontade do Pai, santificado seja o teu, venha o teu, faça-se a tua. Qual é a vontade do Pai? Que o reino venha, que a autoridade se estabeleça. Pai, aqui estou, Hebreus 10, 5, 6, para fazer a tua vontade.